Boa tarde, meus irmãos. Um prazer estar aqui com vocês. Que bom estarmos aqui essa tarde e vamos estudar mais um pouco da palavra do Senhor, continuando o nosso pequeno curso aqui sobre teologia ou teontologia sobre a pessoa de Deus. Então já tivemos a nossa primeira aula, que foi uma introdução à teontologia, e hoje vamos dar continuidade. E o título de hoje, o que nós vamos focar no nosso estudo, será os nomes de Deus. Então nós vamos pensar nisso, como que a Bíblia revela os nomes de Deus, as aplicações para a gente nesta questão. Então vamos focar principalmente no Antigo Testamento e vermos ali sobre os nomes de Deus. Então vamos continuar aqui no nosso estudo de teologia. Meus irmãos, Deus ele possui 3 nomes principais sendo revelados no Antigo Testamento. E são eles: El, é o primeiro; Adonai, o segundo; Jeová, o terceiro. Com certeza você já ouviu falar desses 3 nomes. Então nós estudaremos esses 3 nomes, são os nomes principais de Deus no Antigo Testamento, com as suas derivações também. Então vamos começar por esse que está em vermelho, que é o El. El, então, ele significa Deus. O prefixo El, ele é usado também para formar outros compostos. E nós vamos ver quais são estes compostos que usa o nome El. Por exemplo, El, Elohim. Então, Elohim, este nome de Deus aí no Antigo Testamento também, ele é usado 2.570 vezes no Antigo Testamento. Ele é traduzido para o português como a palavra Deus. Então, Gênesis capítulo 1, versículo 1, olha só o que diz lá, e a palavra ali para Deus é Elohim. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Então, aqui realmente está se referindo a Elohim. No princípio, criou Elohim os céus e a terra. Então, os irmãos sabem que o Antigo Testamento ele foi escrito, na sua maioria, no hebraico, há apenas algumas partes no aramaico, e no hebraico, este nome que aparece aqui em Gênesis capítulo 1, versículo 1, é este nome Elohim. Então, é um dos nomes de Deus no Antigo Testamento. Uma curiosidade sobre esse nome Elohim, porque aqui é um plural. Então, essa palavra Elohim é como se fosse, está dizendo aqui como se fosse deuses, porque está sendo um plural. Isso aqui, meus irmãos, já é para a gente um indício que mostra que o nosso único Deus, ele se manifesta em 3 pessoas. Aqui já é um indício que está mostrando sobre a Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Porque se Elohim fosse no singular e não no plural, o nome seria Elohá. Só que aqui ele está no plural, então aparece Elohim. E outra curiosidade, Gênesis capítulo 1, versículo 1, é o seguinte, que o nome Deus está no plural, só que o verbo criou, no princípio, criou Deus, está no singular. Não está no plural, não é os deuses criaram, mas é Elohim, deuses criou. Isso é um indício para a gente que é um só Deus, mas ele se manifesta em 3 pessoas. Evidentemente, este versículo aqui, quando a gente olha também para o hebraico, não está falando especificamente da Trindade. Você não consegue enxergar neste versículo 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Só que já é um indício para a gente, um princípio de mostrar que este Deus ele se manifesta em mais de uma pessoa. E nós conhecemos pelo restante da Bíblia que é manifestado em 3 pessoas. E aí é onde nós temos a separação. Pai, Filho e Espírito Santo, né? Um só Deus, mas 3 pessoas diferentes. Então, Elohim é uma derivação, um nome composto ali de El. Outra derivação é El-Olam, e isso significa Deus eterno. El sendo Deus e Olam, no hebraico, é eterno. Então, temos vários versículos que mostram, que falam sobre El-Olam, ou seja, o Deus eterno. Mas nós leremos apenas um, que está em Gênesis, capítulo 21, versículo 33, para os irmãos terem uma referência como exemplo. Então, Gênesis, capítulo 21, versículo 33, diz assim: Plantou Abraão tamangueiras em Berseba e invocou ali o nome do Senhor, Deus eterno. No hebraico aqui, meus irmãos, realmente é El-Olam.
Deus eterno. Isso mostra os nomes de Deus e também os seus nomes já estão mostrando alguns atributos. Nós estudaremos nas próximas aulas os atributos de Deus. E mais aqui nós estamos vendo o seu nome. E o seu nome já revela alguns atributos, mostrando que Deus ele é eterno. Ele não tem princípio e ele não terá um fim. Ele não nasceu e não terá uma morte. Deus sempre existiu, Deus sempre é. E aqui é Olam. O outro nome também no Antigo Testamento é El Roi. Significa o Deus que vê, o Deus que tudo vê. Então, El Roi é um nome de Deus também no Antigo Testamento. Olha só uma referência. Gênesis capítulo 16, versículo 13, diz assim. Aqui falando sobre aquela situação de Sara e Agar, né? A escrava Agar que foi mandada embora pela sua senhora. Diz assim o 13. Então ela, Agar, invocou o nome do Senhor que lhe falava. Tu és Deus que vê. Pois disse ela, não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Então aqui é uma referência e o nome que aparece aqui, Deus que vê, é El Roi. Então este é o significado, o Deus que vê. Então, tirando uma lição para nós sabemos que Deus ele enxerga todas as coisas. Deus ele está presente em todos os lugares. Nada foge do olhar de Deus. Então tudo aquilo que você faz, ainda que em secreto, Deus está vendo, porque ele é o Deus que a tudo vê. E é um dos seus nomes do Antigo Testamento, El Roi. Uma outra derivação de El, então lembrando que os três nomes principais é El, Adonai e Jeová. Então nós estamos estudando sobre El, vendo algumas derivações desse nome. E uma delas também é El Shaddai. Provavelmente você já ouviu falar nesta palavra, né? Ouviu já esses sons, El Shaddai, mas talvez não sabe o significado. El Shaddai significa Deus Todo-Poderoso. El, uma referência a Deus, Shaddai, ao poder de Deus. Então é o Deus Todo-Poderoso. Um exemplo, Gênesis capítulo 17, versículo 1. Então aparece ali no hebraico El Shaddai e diz assim: quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, El Shaddai. Anda na minha presença e ser perfeito. Então, no hebraico, para nós é traduzido como Deus Todo-Poderoso. No hebraico aparece El Shaddai. Uma curiosidade, meus irmãos, para este nome, Shaddai, a raiz Shad, então a raiz Shad significa peito que amamenta. A ideia, quando Deus apareceu aqui para Abraão, falando, eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu sou El Shaddai, anda na minha presença e ser perfeito, a ideia é como se fosse assim, Deus falando para Abraão, se aproxima de mim, que eu vou te alimentar, eu vou te amamentar, para que você seja perfeito. Então a sua responsabilidade, se aproximar de Deus. E nós em Deus temos o genuíno leite espiritual, que é a palavra de Deus. E assim nós vamos crescendo espiritualmente neste caminho, no caminho do Senhor. Esta é a ideia também do nome El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. E nós, na nossa insuficiência, nós encontramos suficiência em Deus. É nele que nós encontramos o alimento para o nosso crescimento espiritual. Então, El Shaddai significa que Deus Todo-Poderoso. Outro nome, outra derivação de El, é El Elyon. Significa Deus Altíssimo. Olha só o que diz Gênesis capítulo 14, do 18 ao 20, diz assim: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo, El Elyon. Abençoou ele Abrão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, mais uma vez, El Elyon, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, mais uma vez, El Elyon, que entregou os seus adversários nas tuas mãos. Então, aqui no Antigo Testamento, nesse contexto onde aparece Melquisedeque, naquela questão onde Abraão saiu para guerrear e Melquisedeque apareceu. Então, aqui, Deus Altíssimo é citado 3 vezes nessa conversa. E a referência em hebraico aqui é El Elyon, apontando para o nome do Senhor, Deus Altíssimo. Então, existem várias outras derivações com o nome de El. Por exemplo, nós temos Emanuel,
E os irmãos conhecem que Emanuel significa Deus conosco. Nós temos também Betel, nomes de cidade. Tudo que tem El é uma referência a Deus. Por exemplo, Betel significa casa de Deus. Também temos no Antigo Testamento aparecendo Peniel, terminando com essa palavrinha El. Peniel significa face de Deus. Tudo que tem El, então, é uma referência a Deus. Talvez você possua um nome que tem El. Por exemplo, Daniel, Rafael, Raquel. Tudo tem essa derivação, esse pronome aí, El. Então, significando, apontando alguma coisa de Deus, alguma coisa da divindade. El significa Deus, com o seu composto, dando ali alguma outro significado. Então, nós temos esses nomes aí, derivação de El. Elion, El-Olam, El-Roi, El-Shaddai, El-Elion. Então, nós temos esses nomes aí. Vamos para o segundo nome de Deus, bem conhecido no Antigo Testamento, é Adonai, muito usado também no Antigo Testamento. Meus irmãos, Adonai, ele significa Senhor. E traduzido para o português, quando você vai ler na sua Bíblia, ou está lá Senhor, ou está Deus. Então pode ser traduzido para o português tanto como Senhor, quanto como Deus. Adonai, essa palavra hebraica, ela é sempre usada mostrando Deus como Senhor e o homem como servo. Então, normalmente, quando o homem se colocando na posição de servo, reconhecendo o senhorio de Deus, ele vai então dizer Adonai. Olha só um exemplo, Gênesis capítulo 15, versículos 1 e 2, e nós veremos aqui Abrão se aproximando de Deus em oração, conversando com Deus, e ele vai falar Adonai, se referindo a Deus como Senhor. E o versículo 1 e 2 diz assim: Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo e o teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos, e o herdeiro em minha casa é o Damasceno Eliezer. Neste versículo 2 aqui, então a palavra Senhor Deus aqui está apontando para Adonai. Abraão reconhecendo que Deus é Senhor da sua vida e ele é apenas um servo. E ele se refere a Deus aqui neste nome em hebraico sendo Adonai. Então, Adonai sempre dá essa ideia. Deus como Senhor e os seus súditos, né, como sendo os seus servos. Então, Adonai, ela dá essa referência de Senhor, a relação do Senhor para com os seus servos. Então, este é o segundo nome usado muito ali no Antigo Testamento a Deus, né, que é esse nome Adonai. E temos um outro, terceiro nome, que é Jeová, muito usado também no Antigo Testamento. A palavra, meus irmãos, esse nome Jeová, ele significa autoexistente. Eu sou o que sou. Então, é o que aparece lá em Êxodo capítulo 3, né? Ele é traduzido para o português como Senhor e normalmente com letras maiúsculas. Então, quando você está lendo a sua Bíblia e aparece lá Senhor e todas as palavras, todas as letras estão em letra maiúscula, é porque o nome ali é Jeová. Vamos ver um exemplo aí? Êxodo capítulo 3, versículo 14, é onde esse nome ele aparece. Êxodo 3, versículo 14, diz assim: Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós outros. Então, este nome aqui, Eu sou o que sou, ou Eu sou, é Jeová. E ela aparece na Bíblia 6.823 vezes. Então, um nome muito usado no Antigo Testamento. Meus irmãos, uma curiosidade. A pronúncia Jeová, ela surgiu da junção dessas letras aí que estão aparecendo na sua tela. O Y, o H, o W e o H. Então, a junção com o nome Adonai deu a pronúncia Jeová. Porque o que aconteceu, o que foi feito? Os judeus, eles perderam a pronúncia, a maneira de pronunciar essas letras.
Então, esse YHWH, não souberam mais como pronunciar, porque eles tinham tanto respeito pelo nome de Deus que eles evitavam pronunciar este nome que foi revelado aqui para Moisés, né? Como nome de Deus, eu sou. Então, eles acabaram perdendo a pronúncia. Então, para ter uma pronúncia, eles pegaram o outro nome de Deus, Adonai, pegaram as vogais e fizeram a junção com essas letras aqui, essas consoantes, YHWH, dando assim a pronúncia de Jeová. É uma curiosidade que nós temos, então, conhecido como Jeová, um nome muito usado também no Antigo Testamento. As derivações do nome Jeová, nós temos diversas derivações deste nome. Por exemplo, Jeová Jiré. Jeová Jiré significa o Senhor proverá. Olha só o que diz Gênesis, capítulo 22, versículo 2. Diz assim. 22, versículo 13. Não é o 2. Eu vou ler aqui do 12 ao 14. Diz assim. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro, preso pelos chifres, entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu um holocausto em lugar do seu filho. E pôs Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. E aqui é uma referência a este nome, Jeová Jiré. Então, Abraão, usando este nome, Jeová Jiré, é um composto, uma derivação do nome Jeová, que significa o Senhor proverá. Uma outra derivação é Jeová Nissi, que significa o Senhor é minha bandeira. Olha só o que diz Êxodo, capítulo 17, versículos 13 a 15. Dizem assim: E Josué desbaratou a Amaleque e a seu povo a fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e lhe chamou: o Senhor é minha bandeira. Então aqui aparecendo este nome Jeová Nissi, significando o Senhor é minha bandeira. Então as pessoas antigamente, quando saíam para a guerra, tinham este costume de levantar o estandarte. Então o povo, quando ia para a guerra, eles elevavam a sua bandeira, representando aquela nação. Só que para Israel, a bandeira que eles levantavam era o nome de Deus. Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. É o Senhor que é o representante da nossa nação. Então nós estamos aqui em nome do Senhor, Jeová Nissi. Um nome militar, um nome de guerra. Outro nome também, outra derivação de Jeová, é Jeová Shalom. Jeová Shalom significa o Senhor é paz. Olha só esse exemplo de Juízes, capítulo 6, versículo 24. Juízes 6, 24, diz assim: Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou: o Senhor é paz. Até o dia de hoje está o altar em Ofra, que pertence aos abiesritas. Então aqui, Gideão, no momento de guerra, ele reconheceu que o Senhor é a sua paz. Então ele chamou de Jeová Shalom. No hebraico, no original, aparece então este nome, essa palavra, Jeová Shalom. Isso nos ensina, meus irmãos, que mesmo em contexto de tribulação, como Gideão estava passando aqui, mesmo em contexto de guerra, nós podemos encontrar paz no Senhor, porque Ele é a nossa paz, Ele é Jeová Shalom. O Senhor é a minha paz. Uma outra derivação do nome é Jeová Sabaote, que significa Senhor dos Exércitos. Olha só um exemplo, 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45, diz assim: Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos,
o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Davi aqui, então naquela batalha contra Golias, ele usou essa expressão, usou este nome, chamando Deus de Senhor dos Exércitos, Jeová Sabaote, mostrando que Deus que estava no comando da sua vida, que ele é Deus de todos os exércitos, mostrando aqui a grandeza do Senhor. Uma outra derivação também é Jeová Kadesh ou Kadosh, que significa o Senhor me santifica. Kadosh, então, é uma referência à santidade. Kadosh significa santo, né? Uma palavra hebraica que significa santo. E aqui nós temos um outro nome de Deus que é revelado também no Antigo Testamento como Jeová Kadesh. Olha só este exemplo de Êxodo, capítulo 31, versículos 12 e 13. Diz assim, Êxodo 31, do 12 ao 13. Disse mais o Senhor a Moisés: Tu, pois, falarás aos filhos de Israel e lhes dirá: Certamente guardareis os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. E aqui é uma expressão de Jeová Kadesh, o Senhor que santifica, o Senhor que traz a santificação para a nossa vida. Isso é um reconhecimento para nós que já somos salvos, já fomos regenerados, estamos agora no processo de santificação. Nós devemos reconhecer que o único que pode nos santificar a cada dia mais é Jeová Kadesh, é o Senhor. É somente a Ele que nós podemos procurar santificação, não pelas nossas forças, mas é totalmente na dependência do Senhor nós encontramos santificação. Um outro nome também, derivado de Jeová, é Jeová Raá, que é o Senhor meu pastor. Um versículo muito conhecido, então, onde nós temos esse exemplo, é Salmos capítulo 23, versículo 1, que diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então, aqui a expressão usada por Davi ao escrever este salmo, falando do seu meu pastor, é Jeová Raá. Então, é o nome em hebraico de Deus, que para nós significa o Senhor é o meu pastor. E Deus, ele não vai faltar em nossa vida, mas ele estará presente em toda situação. Como o contexto mostra, até pelo vale da sombra da morte, Deus ele não falta. Deus está presente conosco em todos os momentos. Outras derivações ainda do nome Jeová é Jeová Tzedekenu, que significa o Senhor nossa justiça. Olha só esse exemplo de Jeremias, capítulo 23. Jeremias, capítulo 23, versículo 6. Diz assim: Nos seus dias, Judá será salvo, e Israel habitará seguro. Será este o seu nome. Como será chamado? Senhor, justiça nossa. Então aqui o nome usado para se referir ao Senhor justiça nossa, é Jeová Tzedekenu. Então é uma referência à justiça de Deus, que Deus ele é justo. Deus, nós sabemos dos atributos de Deus, que ele é amoroso, misericordioso, mas também ele é justo, ele é justiça. E aqui é mais um nome de Deus. Um outro nome também, Jeová Chamá, que significa o Senhor que está presente. Olha só essa referência de Ezequiel, capítulo 48, versículo 35. Diz assim esse texto, 48, 35. 18.000 côvados em redor, e o nome da cidade desde aquele dia será O Senhor está ali. Então, o nome em hebraico, no original, aparece literalmente Jeová Chamá, o Senhor que está ali, o Senhor que é presente em nossas vidas. Mais um nome também, uma derivação de Jeová, é Jeová Rafá, que significa o Senhor que nos cura. Olha só este exemplo de Êxodo, capítulo 15, versículo 26, que diz assim: E disse, se ouvires atento à voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti,
das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. E aqui, literalmente, no hebraico, é Jeová Rafá, o Senhor que te sara, o Senhor que te cura, o Senhor que traz saúde para a sua vida. Então aqui, meus irmãos, nós vimos vários nomes e várias derivações de Deus. Então nós temos esses 3 nomes principais de Deus no Antigo Testamento. E são eles, El, com as suas derivações, nós temos Adonai e também temos Jeová com as suas derivações. Então nós vimos aqui 3 nomes de Deus no Antigo Testamento e as suas derivações e uma gama de versículos mostrando estes nomes. Para a gente concluir, eu gostaria de fazer aqui uma referência destes nomes que é apresentado de Deus no Antigo Testamento com a pessoa de Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade. Jesus Cristo, ele falou, eu e o Pai somos um. Então, aquilo que é aplicado a Deus, nós sabemos que também é aplicado a Jesus Cristo, porque ele também é divino, como o Pai, sendo um somente com o Pai. Por exemplo, no Antigo Testamento, nós vimos que Deus é chamado de El Olam, ou seja, significa que Deus é eterno. Será que existe alguma referência que também prova e mostra que Jesus Cristo é eterno? E nós vamos ver essas referências, porque infelizmente, como nós já estudamos em seitas e heresias, muitas seitas têm propagado que Jesus Cristo não é divino, que Jesus Cristo não é Deus, é apenas um anjo ou é apenas um homem comum, alguém usado por Deus, mas ele não é Deus completamente. Então, algumas seitas pregam isso. E é importante nós vermos o que a palavra de Deus fala sobre a divindade de Jesus Cristo e como ela assemelha Jesus com o Pai, mostrando que Jesus Cristo é divino. Então, a primeira referência é El Olam. Então, Deus no Antigo Testamento é chamado de El Olam, que significa Deus eterno. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós veremos também que Jesus Cristo tem este atributo da eternidade e também é chamado assim. Olha só o que diz Apocalipse, capítulo 1, versículo 8. E aqui eu só vou mostrar um exemplo como referência. Poderíamos trazer vários outros versículos que mostram sobre a eternidade de Jesus Cristo. Mas Apocalipse, capítulo 1, versículo 8 diz assim, Jesus falando, eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então aqui nós vemos uma referência de Jesus Cristo, que ele é eterno. Eu sou o princípio e o fim. Então, e o nome dele que aparece aqui, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Então mostra que Jesus Cristo, ele é eterno, não tem começo e ele também não tem fim. No Antigo Testamento, Deus é chamado de El Roi. Então Agar chamou Deus assim, né? Que significa o Deus que vê, o Deus que tudo vê. Quando nós olhamos também para o Novo Testamento, nós vemos esse atributo, este nome, se referindo a Jesus Cristo também. Olha só o que diz João, capítulo 1, versículo 48. Evangelho de João, 1,48, diz assim. Perguntou-lhe Natanael, de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus. Antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Então aqui nós temos essa referência. Como no Antigo Testamento Deus é chamado de El Roi, Deus que vê, nós vemos que Jesus Cristo também, ele vê todas as coisas, ou seja, ele também pode ser chamado de El Roi, o Deus que vê. No Antigo Testamento, Deus é chamado de El Shaddai, ou seja, o Deus Todo-Poderoso. Apocalipse capítulo 1, versículo 8, nós já vimos uma referência a Jesus Cristo falando que eu sou o Deus Todo-Poderoso. Mas veremos uma outra referência que está em Mateus, capítulo 28, versículo 18, que diz assim, Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ou seja, ele está falando, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Assim como Deus Pai é chamado no Antigo Testamento como El Shaddai, Jesus Cristo ele também se mostra tendo essa referência de El Shaddai, ou seja, o Deus Todo-Poderoso. No Antigo Testamento, Deus é chamado de El Elyon,
que significa Deus Altíssimo. E quando olhamos para o Novo Testamento, olha só o que diz Filipenses, capítulo 2, versículos 9 a 11, nós veremos uma referência também que Jesus Cristo ele é Altíssimo, que está sobre todas as coisas. E diz assim do 9 a 11. Pelo que também Deus o exaltou sobre maneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então nós vimos que Jesus Cristo aqui, neste versículo, está mostrando que ele é Deus Altíssimo, é o Elion, e ele tem essa característica. No Antigo Testamento, Deus é chamado de Adonai, é um dos 3 nomes principais que nós vimos sobre Deus. E Adonai sempre aponta para Deus como Senhor, como sendo o chefe, e apontando para a humanidade como seus servos, como seus súditos. E quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós vemos uma referência assim também a Jesus Cristo, apresentando a Jesus Cristo como se fosse o chefe, como se fosse o patrão. Olha só o que diz Filipenses, capítulo 3, versículos 22 a 24, diz assim. 3, 22... Acho que essa referência aqui eu errei, mas em uma próxima live eu posso trazer a referência correta, qual seria dela. Mas vamos continuar aqui em outros nomes aqui. Por exemplo, no Antigo Testamento, Deus é chamado de Jeová Shalom, que significa Deus é paz. Mas no Novo Testamento nós também temos essa referência a Jesus Cristo, mostrando que Ele é a nossa paz. Olha só o que diz João, capítulo 14. João, capítulo 14, versículo 27. Diz assim: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então, uma referência falando que Jesus Cristo ele nos dá, nos concede a sua paz. Como Deus é Jeová Shalom, Deus é a nossa paz, nós sabemos que Jesus Cristo também, ele é a nossa paz. O outro nome de Deus no Antigo Testamento é Jeová Sabaote, que significa Senhor dos Exércitos. E Jesus Cristo, no Novo Testamento, também é apresentado dessa maneira como Senhor dos Exércitos. Olha só o que diz Apocalipse, na vinda de Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 19, versículos 11 a 14. Diz assim, 19, do 11 ao 14. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitas diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montado cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Então, como Deus no Antigo Testamento é chamado de Jeová Sabaote, que significa Senhor dos Exércitos, nós vemos aqui agora Jesus Cristo vindo na sua segunda vinda como Senhor dos Exércitos, liderando um grande exército que vem à sua atrás. Então, ele montado em cavalo branco, vindo para a guerra do Amargedon. Também Jesus apontado como Senhor dos Exércitos. Nós também temos no Antigo Testamento Deus sendo chamado de Jeová Kadesh, ou Kadosh, que significa Senhor que santifica. Quando olhamos para o Novo Testamento, nós vimos também isso na vida de Jesus, que Jesus Cristo é quem nos santifica. João, capítulo 15, versículo 3, diz assim: Vós já estáis limpos ou santificados pela palavra que eu vos tenho falado. Então, Jesus Cristo também é aquele que nos santifica pela palavra que sai da sua boca. No Antigo Testamento, Deus é também chamado de Jeová Raá, que significa Senhor meu pastor. Quando olhamos para o Novo Testamento, vimos também essa referência em Jesus Cristo. Olha só o que diz João, capítulo 10, versículo 11. Fala assim: Eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Então, Jeová Raá
Salmos, capítulo 23, versículo 1, onde Davi falou que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Jesus Cristo também sendo apontado como o nosso pastor. E para a gente terminar, Jeová Shammah. Deus é chamado assim no Antigo Testamento, que significa o Senhor presente. Quando olhamos para o Novo Testamento, nós vimos também essa referência em Jesus Cristo, que ele sempre está presente. E Mateus, capítulo 28, versículo 20, diz assim: ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco, eis que estou presente todos os dias até a consumação dos séculos. Então nós vemos aqui que os nomes de Deus aplicados a Deus no Antigo Testamento também se aplicam a Jesus Cristo, porque Jesus, ele também é Deus. Ele está presente em todos os momentos. Jesus Cristo, ele é divino. Ele é a expressão exata de Deus. Nele, corporalmente, habita a plenitude da divindade. Então, aqui, meus irmãos, na aula de hoje, nós vimos aqui os nomes de Deus sendo revelados na Bíblia, e principalmente no Antigo Testamento. Vimos ali os 3 nomes principais de Deus: El, Adonai e Jeová, com as suas derivações. Então, para a aula de hoje, nós ficamos com os nomes de Deus. Que Deus abençoe a sua vida e que os irmãos continuem nos acompanhando nas nossas próximas aulas. E vamos continuar nessas nossas aulas de teontologia. Que Deus abençoe a todos.